Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 158, Super Bowl número 1, Arthur, Super Bowl número 2, Tati, Super Bowl número 3, ouvinte. É isso aí, 3 vezes do Super Bowl, Arthur. Olá, Felipe, olá, Tati, olá, ouvinte Patriotas. Melhor, olá, ouvinte, Unodeca campeão da Conferência Americana. Caralho, você foi lá, onde que você foi achar essa palavra? Yahoo Resposta. Yahoo Respostas foi foda. Vai, eu atrapalhei sua entrada. Vai, que é esse número aí? Explica, fala português aí. 11 vezes campeão da Conferência Americana. É que eu costumo brincar que no momento que você tem que parar pra pesquisar o como chamar a quantidade de títulos conquistados pelo seu time, é que ele é realmente diferenciado. Pois é. Sabe qual que é o problema, Tati? Pra mim, eu acho que tem um problema gigante essas finais de conferência, principalmente esse título de final de conferência. É que quem ganha não tá nem aí que ganhou o título de conferência, tá pensando que tá no Super Bowl. Olha, Felipe, primeiro boa noite, Felipe e Arthur, oi ouvinte patriota. Eu vou discordar um pouco de você. Esse ano especificamente, vocês repararam na carinha do Tom Brady nas fotos? Gente, tava igual a primeira vez que ele ganhou o Super Bowl. Então acho que esse ano valeu, hein? Mas pra mim, tanto que não tem uma pessoa que a hora que saiu o touchdown não gritou Super Bowl ao invés de campeão. Eles tiram a importância da final. Por isso que a gente não sabe como é que é a palavra aí, Arthur? Unodeca campeão. Olha, o nome do programa devia chamar Unodeca campeão. Mas não, é 3 vezes. 3 vezes no Super Bowl, gente. 4 em 5 anos. Arthur, esse projeto vai terminar agora a sua 4ª temporada. Só no primeiro ano que a gente cobriu, esse time não foi pro Super Bowl. O resto, a gente teve que vir aqui falar de Super Bowl. Que coisa difícil, os 3 anos depois, cara. É uma coisa assim, surreal pra mim, que nunca vai conseguir ser atingido. Não só falando das 3 idas seguidas, mas a dinastia dos Patriots são 19 anos de uma coisa inimaginável. É a maior dinastia da história dos esportes americanos. A gente tem o melhor jogador de todos os tempos, o maior técnico de todos os tempos. Então, assim, é desfrutar ao máximo, porque a gente sabe que tá mais perto do final do que do início. Bill Belichick e Brady não são mais nenhum jovens. Então é desfrutar, cara, porque é uma coisa que não tem como medir com palavras. O que os Patriots fazem é uma coisa de outro mundo. Pra você ter uma noção, o Brady tem 17 temporadas saudável como titular, tá? Que ele conseguiu sem se machucar. E ele foi pro Super Bowl 9 vezes. Os últimos 6 quarterbacks que foram pro Hall of Fame, o Warner, o Favre, o Stabler, o Moon, o Marino e o Young, eles têm juntos 76 temporadas e foram para 8 Super Bowls juntos, Tati. Como é que alguém pode vir falar que esse cara não é o melhor de todos os tempos? Não dá nem pra... É melhor nem conversar, né? É melhor deixar quieto. Não, eu vou ser enjoadinha aqui, que Tom Brady sozinho tem mais idas ao Super Bowl que as outras franquias da NFL. Então, assim, não tem o que contestar. Tom Brady pode não ser um quarterback móvel, mas é incontestável a força mental que ele tem, a vontade que ele tem de jogar, a capacidade dele de ir se reinventando ao longo dos anos. Ele é o maior da história, não tem jeito.
O Brady não precisa ser móvel porque o mundo corre embaixo dele, cara. Ele não precisa correr, o mundo anda por baixo dele e faz as coisas andar. É inacreditável o que esses caras, na verdade, estamos falando aqui mais de Brady, mas como o Arthur lembrou, tem outros jogadores, tem Bill Belichick, é um conjunto de gente aí que faz esse time ser o que ele é. Bom, vamos... seguinte, já pra você que tá me ouvindo ficar bravo comigo, eu sei que você vai ficar bravo comigo, pode xingar aí. A gente não vai falar de Rams nesse jogo, nesse podcast ainda. Por quê? Quem acompanha a gente já tinha que estar sabendo já, porque nos 2 últimos anos a gente fez dessa forma. A gente vai falar aqui hoje sobre essa vitória de AFC, se precisar vamos relembrar um pouquinho da temporada, de tudo que esse time fez para chegar até o Super Bowl. E semana que vem, porque o jogo não é semana que vem, tem daqui 2 domingos, na próxima quarta-feira a gente vem com o Raio X, né, Arthur? Que os 2 últimos anos acho que foram os dois dos melhores programas que a gente fez, onde a gente já começou a destrinchar o Rams pra vir aqui e falar como que o Patriots tem que ganhar esse jogo, né, meu? Sim, a gente fez isso contra o Atlanta no Super Bowl 51 e contra o Philadelphia Eagles no Super Bowl 52. Estamos com 50% de aproveitamento, mas só que tô sentindo que dessa vez esse nosso aproveitamento vai subir para os 66%, 67%, porque eu acho que a vitória vai vir e a gente vai destrinchar, como você bem disse, todo o time do Los Angeles Rams no podcast da próxima semana. Do quarterback ao safety, a comissão técnica, special teams, tudo sobre os Rams, vocês vão ficar cientes no podcast da próxima semana. Tá, então ao invés de a gente fazer mais ou menos esse e falar um pouquinho, dá um tempinho pra gente, tá todo mundo aqui correndo atrás de informação, estudando eles, batendo de como que funciona o nosso time contra o deles, e aí a gente vem e faz como a gente fez nos 2 últimos anos, de fazer o raio-x do agora Los Angeles Rams, o nosso adversário no Super Bowl. Antes de a gente começar esse programa, eu tenho que mandar um abraço pro Vinícius Eduardo, que me mandou uma mensagem super legal no meu Instagram, que ele achou uma jersey do Devlin, olha só. Eu sempre falo que eu não acho ela pra comprar. Ele achou uma pra vender na internet, veio super, tipo, de gente boa, me mandar mensagem, mandando o link. Podia ter mandado a camisa logo, né? Era mais fácil. A gente tá se achando famoso, né? Mas, meu, obrigado, Vinícius. Ele falou que ouve a gente sempre, que, pô, sempre tá aqui com a gente, Twitter, tudo. Valeu mesmo, cara, brigadão. E, ó, e deu certo o que a gente falou, a gente conseguiu ganhar, cara. Bom, vamos começar, vamos relembrando um pouquinho de como foi o jogo e a gente vai colocando informação junto, colocando as perguntas da galera e a gente vai fazendo aqui esse programa. Tati, um jogo estranho, né? Porque começou, o primeiro tempo foi um jogo e o segundo tempo foi outro junto com a prorrogação. Principalmente o último quarto, a prorrogação virou outro jogo, não só na pontuação, mas até de como o jogo foi jogado, assim. Nesse primeiro tempo, será que alguém acreditava de verdade que a gente ia chegar e ia dominar o jogo igual a gente dominou nesse primeiro tempo, cara? Olha, eu vou falar por mim, pessoalmente eu não acreditava. O Arrowhead é um ambiente muito hostil. Todos os jogos que passaram na televisão do Kansas City, eu ficava assim, encabulada como a torcida era o 12º jogador com os Chiefs. Domingo, o Patriots não tomou nem conhecimento. A torcida gritava, fazia o. E os caras nem aí, não teve delay of game. Eu fiquei assim muito feliz com isso, que mostra o total entrosamento do Brady com a OL. E o primeiro drive já veio pra matar, assim. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito confiante, porque foram mais de 8 minutos. Então, assim, dominância total do relógio, que isso se deu durante a partida também, porém com aquela tradicional morrida do time. Mas é o que a gente vai falar mais pra frente. Esse negócio do barulho, eu achei também como... A gente falou semana passada aqui, Arthur, da questão da experiência, né? Como nessas horas que você vê. Por exemplo, quem assistiu Rams e Chiefs
viu o tanto que os coitados dos Rams sofreram com o barulho naquele jogo, cara. Eu tentei achar a informação, não sei se alguém de vocês viu, se lá no jogo do Saints o barulho tava maior ou não, mas, imagino que se não tava igual, tava bem parecido, e os Rams não conseguiam se concentrar no jogo, não conseguiam ouvir as coisas, e pro Patriots, cara, parecia que tava no mute ali, os caras jogando normal, né? No jogo do Saints Rams, na final da AFC, até um vidro quebrou pela força do barulho quando teve logo aquela interceptação no início da partida. Então, assim, foi um estádio muito barulhento. O Superdome também é fechado, então isso meio que abafa mais o som. Mas só que em Arrowhead não tava fazendo feio, não, porque a torcida dos Chiefs bateu o recorde de decibéis na partida contra os Patriots em 2014. E como a Tati disse, aquela musiquinha toda hora, aquele e mesmo assim os Patriots tiveram um jogo de mental toughness que Bill Belichick tanto bateu na tecla, que é a força mental da equipe, muito forte. A linha ofensiva deu show, meu Deus do céu. A linha ofensiva dos Patriots na partida, uma das melhores partidas que eu já vi de uma linha ofensiva fazendo, por todas as circunstâncias que estavam envolvendo a partida. E sobre isso, até de o time ter caído de produção na segunda etapa, o Otávio Carmo perguntou pra gente lá no Twitter de como fazemos para ter sempre a defesa das primeiras partes contra os Chargers e Chiefs. O que é que você acha, Felipe? Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro tempo, que é muito disso que eu quero falar, dessa mudança absurda de performance do primeiro tempo para o segundo, né? Antes de entrar nessa questão, eu queria lembrar um pouquinho como que foi o primeiro tempo dos Patriots, que é touchdown, interceptação, punch, touchdown, e os Chiefs só foram punch. Então, assim, isso já mostra a diferença de como estava o jogo. Quero entrar um pouquinho nessa questão da interceptação, Tati, que eu fiquei putaço, porque, como você lembrou, vem aquele primeiro drive, 8 minutos, dominância total, jogo corrido fazendo o que quisesse no campo. Aí chega naquela interceptação que pra mim tinha que ter corrido as 3 vezes, tinha que ter, de boa, tinha que ter posto o Devlin ali pra entrar, pra fazer o touchdown dele naquela hora. E os caras vão e tentam um passe pro Gronk, que tava todo mundo meio que esperando já alguma coisa acontecer daquele jeito, e faz a interceptação. Ali deu um medaço, né? Porque, assim, tanto é que o jogo foi pra prorrogação. Fez falta essa pontuação, né? Não só essa, como a próxima, né? Que no drive seguinte, eu acho que foi no seguinte, ficou só com field goal. Cara, um erro que eu achei muito primário, porque Patriots venceu o Super Bowl 49 com uma interceptação na linha de 1 jarda. É uma das coisas mais icônicas da NFL. E os caras vão me lançar pro Gronk. Gente, não tem lógica, eu fiquei pra morrer, porque foi uma coisa que foi batida na tecla a semana toda, até foi dito no podcast passado. Patriots precisa pontuar nos primeiros drives, precisa pontuar em todas as oportunidades que tiver, porque o ataque do Chiefs não é brincadeira e a nossa insegurança com a defesa vem da temporada toda. Eu achei que estava perdido, até pelo fato de, no jogo em Foxboro, ter ido pro intervalo com o Chiefs 0 também, e a gente sabe o que aconteceu. Mas quis Deus, na verdade, assim, quis a inteligência do Patriots, né? Que o time conseguisse se safar. Uma coisa que vou falar, assim, do jogo inteiro e também pra gente não vir só falar bem aqui, Arthur, isso é uma coisa que eu não gostei nesse jogo e é uma coisa que eu não venho gostando do Brady nesse ano inteiro, 2018 inteiro e agora 2019. Que você sentiu, não sei se foi só eu, mas tinha um desespero de passar a bola pro Gronk no jogo inteiro. Parecia assim que, como a gente não usou o Gronk, tem que usar ele agora. Muito como a gente viu, eu até falei em podcast aqui já, o Brady fazia muitas vezes isso com o Gordon, por exemplo. Às vezes era 3ª para 1, o Brady tentava um passe no Gordon de 8 jardas, assim. Eu achei meio que um desespero de passar a bola pro Gronk nesse jogo, cara. Eu achei uma forçação de barra, porque a gente começou já lançando a bola pra Gronk no começo da partida já tinha mais recepções do que ele teve no jogo contra o LA Chargers. Quase que na temporada inteira, né? Assim, eu até comentei com o pessoal da equipe que o Brady tava olhando muito para Gronk e deveria parar de olhar para ele, porque Gronk, querendo ou não é o mesmo de antes. Então eu achei que tava um pouco de forçação, e até o momento do jogo que Brady meio que virou seus olhos para os jogadores. Acho que Hogan fez uma partida muito boa,
Pra mim, a melhor partida dele é aí nas últimas semanas. Tudo bem que ele não tava fazendo nada, mas ele contribuiu bastante. Edelman nem se fala. E também o Philip Dorsett de novo conseguindo entrar na endzone. Então, assim, no momento que Brady conseguiu espalhar mais a bola pelo ataque, eu acho que nosso sistema ofensivo aéreo deu um upgrade. Uma coisa que pra mim foi a diferença total nesse primeiro tempo, e que os Patriots souberam aproveitar e os Chiefs também não souberam como parar, foi o jogo corrido, Tati. E assim, do mesmo jeito que a gente viu contra os Chargers, aconteceu aqui. Sonny Michel jogou muito, mas o Burkhead fez suas corridas, o White fez suas corridas, os 3 running backs jogando muito bem, e como o Arthur falou já, muito pelo que a OL vem fazendo, né? A OL no jogo corrido tá animal, não só parando passe, protegendo passe, mas no jogo corrido eles estão absurdamente animais, e a corrida entrava fácil pelo meio, né? Sim, a corrida entrava fácil. Teve uma corrida do James White que ele deu uma paradinha ainda para esperar a OL abrir para ele passar. Aquilo foi assim, eu falei, meu Deus, lições da vida. Paciência para você seguir o caminho de retidão. E, cara, eu tô apaixonada pela OL. Até na coluna que saiu hoje, eu dei o meu destaque total para eles. Os caras estão jogando muito, um entrosamento. Trent Brown teve uma partida... Ele deu um tackle que eu falei, meu Deus, esse cara é uma besta fera que tava enjaulado e saiu dentro do Patriots, assim. Foi muito bom. O Burkhead apareceu mais pra frente e, assim, mais uma vez, James White, nosso trunfo, né? Porque correndo, recebendo... E eu queria aproveitar esse momento para pedir desculpa pro Sonny Michel, porque eu duvidei dele. Mas agora eu o amo. Bom, pra quem não viu, eu dei minhas desculpas já pra todo mundo da temporada inteira no texto que eu soltei. Tô colocando o link aqui também pra quem quiser ver. Porque, desculpa aí, gente. Desculpa, perdão pelo vacilo. Foi complicado que esses caras calam a nossa boca. Uma coisa também que eu acho que fez a diferença nesse primeiro tempo para os dois lados, e uma coisa que era problema dos Patriots e que não foi nesse primeiro tempo, foi como a gente atuou no primeiro down. Essas corridas colocaram o Patriots, o ataque, em situações muito melhores de segundo e terceiro down. E aí a gente veio reclamar bastante disso já nesse ano, né? De como às vezes os caras não conseguiam fazer nada no primeiro down, no segundo down, e acabava em 3ª para 9, 3ª para 10. Eu lembro até um jogo que a média era 3ª para 9 no jogo inteiro. Isso fez muita diferença de ter bastante jardas avançadas no primeiro down, e pra mim foi o que a defesa conseguiu fazer também com Kansas City no lado oposto, porque eles travavam bem o primeiro down, principalmente quando eles tentavam correr, e o Mahomes acabou ficando nessas situações de terceiro, segundo downs longos, e aí mudava completamente a forma que você tem que trabalhar com o jogo, porque daí você não tem muita opção, você tem que ir pro passe. Então funcionou muito pra gente e funcionou pra nossa defesa também contra o ataque deles, né? Sim, o mais importante disso no quesito do ataque foi que deu pra gente controlar o relógio. Os Patriots tiveram quase 44 minutos de posse de bola contra quase 21 minutos do Kansas City Chiefs. Então a gente teve o dobro de posse de bola deles, a gente teve 524 jardas totais contra 290 do Chiefs. Então assim, esse time conseguindo engrenar logo no primeiro down, com o Sonny Michel correndo bem, com o Burkhead, com o White correndo bem, dava uma tranquilidade maior para Brady para conseguir os seus passes curtos de 3, 4 jardas e quando ter terceiras descidas curtas. Os Patriots tiveram um ótimo aproveitamento em terceiras descidas na partida. Foram 19 tentativas e 13 acertos, que é um índice altíssimo, e isso foi um quesito que New England sofreu durante a temporada regular. Então assim, é aquela mesma forma, consegue uma boa corrida na primeira descida, um passe curto na segunda, já consegue a conversão, se não, vai encarar uma terceira descida pequena, e isso o New England conseguiu manter durante grande parte do jogo. E na defesa, foi assim, um começo sensacional dos Patriots. Eu também não esperava. Eu acho que ninguém esperava limitar o Kansas City Chiefs a 7 pontos nos primeiros 3 quartos, pressionando muito bem, Van Noy jogando muito bem. Olha só, uma coisa que eu acho que fez muita também, que deu certo para essa defesa, foi que os matchups funcionaram muito bem. Eles não conseguiram mudar o matchup.
e a gente conseguiu fazer com que isso, e todo mundo, tipo, um pouquinho de cada um. Eu tinha falado isso na semana passada, né, que precisava todo mundo jogar, precisaria de uma defesa inteira jogando bem, que senão não ia dar certo. Tanto que uma coisa que aconteceu mais, um pouquinho diferente da semana passada, mas que eu até falei no programa que eu achava que não ia dar certo e até funcionou, foi as blitz. Deu certo. Foi um pouquinho diferente, não foi aquele caminhão de gente pra cima. Eles soltavam assim, muitas vezes o Van Noy e o Hightower iam pra blitz, mas eles iam um pouquinho atrasado, não ia pra cima junto com a DL. Então foi uma blitz um pouquinho mais inteligente, que tirou um pouquinho do ritmo da OL deles. Então acho que isso fez uma baita diferença também, porque nessas situações de, como eu falei, parava o jogo corrido na primeira tentativa, colocava os Chiefs em terceiro down pra muitas jardas, aí vinha, os caras pressionavam uma Mahomes, ele tinha que trabalhar de um jeito mais rápido, e a secundária fazia o papel dela. Uma coisa também, Tati, que até o Sidney falou aqui na semana passada, e eles conseguiram fazer, que pra mim é por isso que deu muito certo a pressão, de todo mundo pressionar junto. Não foi assim, um cara que conseguia pressionar e fazia aquele buraco pro Mahomes correr, que era o nosso grande medo da semana passada. Como todo mundo fechava junto, ele não tinha pra onde ir, né? Então, mostra assim que a galera tava toda junta mesmo, porque sabem que o Mahomes não é brincadeira. O Lawrence Guy teve meio sec junto com o John Simon, mostrando que eles estavam trabalhando em conjunto. Até eu coloco mais na conta do talento do Mahomes algumas falhas que a defesa teve. Por exemplo, como aquele passe pro Tyreek Hill, que foi um bom ganho de jardas para eles. Então, mais palmas para nossa defesa. Não sei que chave que virou ali, que os caras estão assim. O Van Noy teve um jogo maravilhoso. Ele merece todos os créditos que a gente puder dar para ele. E assim, uma coisa que eu achei curioso, a forma que eles montaram os matchups, principalmente na secundária. Porque tava todo mundo esperando o Gilmore pegar o Hill, que é o melhor recebedor deles, e o Gilmore é o melhor corner. Mas não. Quem pegou o Hill foi o Jonathan Jones com o Devin McCourty junto. Que eu gostei, vou falar que eu gostei, por mais medo que eu tô do Jonathan Jones, que jogou mal o ano inteiro, eu gostei da forma que eles fizeram, porque o Hill é muito veloz. E isso não é a melhor coisa que o Gilmore tem. Então eles falaram, peraí, se o Hill é rápido, vamos pôr alguém que é rápido e vamos ajudar ele. Que foi Jonathan Jones, que é super rápido, joga em Special Teams, e o Devin McCourty, que todo mundo sabe da velocidade que ele tem. Juntou os dois pra pegar o Hill. Deu super certo, porque o Hill terminou o jogo incrivelmente com uma recepção só, para 42 jardas, e que essa recepção foi como... Puf, minha cabeça explodiu a hora que eu olhei o Keon Crossing dentro do campo marcando o Tyreek Hill. Foi a única recepção que ele teve, foi com o Crossing na marcação dele. Aí a gente viu o Gilmore pegando o Watkins, que é um cara mais técnico, tal, que pra mim é onde o Gilmore funciona mais. Então eu gosto da forma que eles fizeram. O Watkins terminou com 4 recepções, mas a maioria delas, se eu não me engano, não foi com o Gilmore, porque depois eles trocaram algumas coisas que eu já vou falar. E pra mim a maior surpresa, Arthur, coloca o J.C. Jackson no Travis Kelce, cara. Isso tem que ter muito culhão pra você fazer um negócio desse, cara. Foi uma surpresa pra todos. Principalmente essa questão do Jackson e do Jonathan Jones. O Jonathan Jones não aparecia mais no time. Era um jogador que só ficava nos Special Teams depois da ascensão do JC. E ele conseguiu fazer uma ótima partida contra o Tyreek Hill. O Jonathan Jones não se deu nenhum passe. Foi 0 de 2 na direção dele, ainda desviou o passe, e aí, com aquela proteção, vamos dizer assim, do Devin McCourty, também acabou facilitando e fazendo que Patrick Mahomes mal olhasse para Tyreek Hill durante a partida. Hill passou a ser um jogador que não fez diferença, e sendo que era o grande skill player do Kansas City Chiefs, e um jogador que fez 3 touchdowns contra os Patriots na semana 6. Então a gente conseguiu anular a melhor peça ofensiva da equipe de Kansas City, e não só ele foi anulado. A gente pode falar que o Travis Kelce também não conseguiu produzir o esperado. Era um jogador, o melhor tight end da liga em 2018, passou das 1.000 jardas e geralmente nunca teve um grande retrospecto contra os Patriots, sendo marcado por Patrick Chung, mas como o Chung não vem tão bem esse ano, os Patriots preferiram apostar
mostrar o J.C. Jackson em cima dele, e deu certo. Jackson cedeu 3 passes, tudo bem que teve um touchdown, e o calouro também sofreu com faltas, mas assim, pra mim, se a gente for colocar na balança, a partida do J.C. foi melhor do que eu imaginado quando a gente viu o matchup dele contra o Travis Kelce. E falando sobre essas mudanças na secundária, esses matchups novos e inesperados, os Patriots utilizaram várias formações, na verdade, na maior parte do tempo, utilizando 4 cornerbacks. E isso acabou culminando no menor tempo de jogo para Duron Harmon, que só entrou em campo em 2 snaps. Então, porque o que eu achei que foi inteligente aí? Aliás, você falou que pode considerar que o Kelce não teve um jogo bom. Pra mim ele não teve, ele teve 23 jardas no jogo inteiro. Isso pra mim, pra um cara que bateu o recorde de jardas na temporada do Gronk, 23 jardas numa final de UFC, desculpa, você jogou mal pra caramba, cara. Ainda mais com o rookie. O Gronk, que não vinha na temporada do nível do Kelce, teve mais jardas que ele. Pois é. Então eu quero fazer um comentário. Quem nasceu Travis Kelce nunca vai ser Rob Gronkowski, tá bom? É isso. E dá aquele beijo no ombro e sai andando. É isso. Quem nasceu Kelce nunca vai ser Gronkowski. Pronto, acabou. Então, mas pra mim, onde que foi inteligente isso? O Jackson é um cara maior, um cara mais forte. Então eles colocaram ele pra trabalhar no Kelce. Tudo bem, tem esse problema de faltas dele que eu rezo pra Deus Brady, pro J.C. Jackson melhorar esse problema de falta dele, que ele vai virar um baita de um jogador. Mas assim, colocaram ele que é maiorzão pra pegar o Kelce. E aí pra mim, Arthur, que foi a coisa mais inteligente de toda a história da secundária, liberou o Chung pra não ter que pegar o Kelce, que é um problema dele, que ele sofre com tight ends maiores, e deixou o Chung trabalhar mais como um linebacker, quase como um linebacker, um cara mais solto ali no meio. Ele não precisou ficar preocupado no tight end, ele trabalhou basicamente como um cover ali, e ele cuidava muito de que se o Mahomes resolvesse correr, ele era o responsável, e ajudava o meio do campo ali, que era o nosso maior problema, que a gente sabe que os nossos linebackers não conseguem. Tanto que assim, o Van Noy foi super bem, mas em passe não adianta, ele sofreu, acho que, se eu não me engano, 7 de 8 passes que foi pra cima dele. Então, isso pra mim foi o mais inteligente. Você tirou o problema do Chung do tight end e colocou ele pra resolver um problema que é o meio do campo. Principalmente porque, como você disse, a gente usou bastante defensive back, porque o front seven ali, os caras da linha de defesa, conseguiram parar a corrida sem precisar de cara pesado atrás ali pra ajudar, entendeu? Então você pode ter uma defesa mais leve e os caras mais pesados ali, os 4 ali, mais high tower, por exemplo, resolveram o jogo corrido. Isso pra mim foi assim o que fez a grande diferença da defesa. Aí vira o jogo, vira o tempo, volta do intervalo e os problemas começam a aparecer, principalmente porque do outro lado tem um time que sabe jogar, tem um técnico que é muito experiente e que vai se ajustar, vai ver os problemas e vai ajustar as coisas. E pra mim isso é muito o que aconteceu. Eles se ajustaram bastante para jogar tanto no ataque quanto na defesa. Começar pela questão de como o ataque nosso parou de funcionar com a defesa deles, Arthur. Eles encheram de gente no box, colocaram caras mais pesados, começaram a trabalhar mais com defensive tackles, e aí a corrida parou de funcionar fácil do jeito que funcionava, principalmente pelo meio. Começou a dar mais trabalho para a OL. Da mesma forma, eles conseguiram pressionar um pouco mais o Brady. O Brady não teve sack, mas ele teve que começar a soltar os passes muito mais rápido do que ele estava antes. Então isso pra mim já muda bem como o nosso ataque perdeu um pouco de performance, muito por causa disso. Eles conseguiram travar aquela corrida do meio, o first down já não sai, a tentativa do down já não ganha tantas jardas, e aí o jogo já vira outro, né? Eu concordo plenamente com você. Até que quando a gente pega nas estatísticas, a gente vê que o número de Sonny Michel, ele teve 113 jardas em 29 tentativas. É uma média de 3,9 jardas por carregada, o que não é uma média alta. E no geral, os Patriots tiveram 48 carregadas para 176 jardas, o que dá 3,7 jardas por carregada. Então, apesar do jogo terrestre
ter anotado 4 touchdowns e ter, no primeiro tempo, principalmente, corrido bem com a bola, no segundo acabou caindo de nível e acabou diminuindo essa média de jardas por carregada, o que culminou numa dificuldade maior do ataque de conseguir mover as correntes. Aí, Tati, tem um negócio que entra, por que a gente também não foi tão mal assim? O terceiro quarto foi mais fraco, mas depois volta a funcionar, porque eu vejo que o que eles ajustaram para o jogo funcionar um pouco mais. Como Kansas City estava com muito medo da corrida, é um negócio que a gente já pede aqui há 2 anos para isso acontecer, e agora finalmente a gente tem, o play action começa a funcionar. Porque eles estão morrendo de medo da corrida sair. Aí você faz o play action, eles encheram de gente no box, os receivers estão trabalhando mais no mano a mano ali, e aí a gente tem um Tom Brady para lançar e tem caras bons para receber a bola. Como lembrou o Arthur, o Hogan funcionou mais, até muito por causa disso. O jogo ficou mais pro play action e pro passe. Aí os Patriots começam a funcionar um pouquinho melhor de novo, né? Sim, até funcionando bem. Edelman converteu 2 terceiras descidas, uma terceira para 10 e uma terceira para 9. Chris Hogan aparecendo. Dorsett acho que fez uma recepção também. Cara, isso pra mim é um sonho, porque foi o que eu fiquei sem ver o ano inteiro e consegui ver em janeiro. Sei onde o McDaniels estava com essas jogadas, mas ainda bem que ele resolveu tirá-las do bolso agora. Fala a verdade, eu nem achei que foram as jogadas que foram incríveis. Eu acho que assim, o jogo corrido assustou tanto eles no primeiro tempo que, como você mesmo disse lá no começo, isso ditou o tom do jogo. Tipo, eles tiveram que dar um jeito de parar a corrida. A hora que eles acharam um jeito de parar a corrida, abriu o passe. Não, tudo bem, mas é uma coisa que eles deveriam ter vindo preparados, porque foi a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Los Angeles Chargers. E eles estudaram esse jogo. Sim, mas daí que pra mim entra a questão da OL. Que mesmo que você se prepara, mesmo que você sabe que os caras vão correr, você tem 5 gordinhos ali abrindo espaço pra todo mundo, cara. E uma coisa interessante sobre isso até da defesa do Kansas City Chiefs, o Bob Sutton, o coordenador defensivo da equipe em 2018, acabou sendo demitido. Os Chiefs não tiveram uma defesa boa nessa temporada, apesar de liderar a liga em sacks. O time não conseguiu, principalmente na secundária, teve muitos problemas para parar os ataques adversários, como a gente pôde observar na final da AFC. E vou falar a verdade, a gente falou isso no jogo passado, mas tem que repetir aqui. O que o Gronk fez de novo no jogo corrido é absurdo. É absurdo. O que ele arrastou o Justin Hilton em jogada de corrida, enche a mão de tantas vezes que ele pegava e jogava o Houston pro lado. Tipo, dá licença que você não vai fazer nada. O Houston não teve nenhum tackle para perda de jardas, nenhum sack, e ele teve 2 tackles no jogo inteiro. Muito porque na corrida o Gronk tomou conta dele. Tem um dos touchdowns que o Gronk, tipo, põe ele basicamente no chão e deixa o Devlin passar e pegar o próximo linebacker pro touchdown acontecer. Então, assim, funcionou muito isso tudo. Mesmo ele sabendo o que ia ser feito, não foi nada de incrível. Foi simplesmente de novo, o matchup, tanto no ataque quanto na defesa, funcionou muito bem. Todo mundo fez sua parte e ganhou o jogo do cara que estava jogando na frente dele, assim, sabe? Então isso pra mim, junta tudo e dá um time do jeito que a gente viu fazer. Quanto mais a gente corre com a bola, mais a gente cansa a defesa adversária. Então a gente viu os Chiefs ofegantes no final da partida e na prorrogação. Era uma defesa que tem seus defeitos, ainda mais cansada, virou uma presa fácil para Tom Brady. A gente pegou uma secundária cansada, um front seven cansado. Então isso tudo, entrar o jogo corrido desde o início da partida, facilitou a vida de Brady, e com a linha ofensiva protegendo tudo, deixou ainda mais um caminho aberto pro Gold brilhar. Aí vamos entrar pro outro lado. Isso tudo é minha visão, tá, gente? Se você não concorda, não precisa ir lá xingar a gente, é sempre bom lembrar. É só você falar, não concordo, e viver sua vida. Por que pra mim o ataque deles passou a funcionar mais? O que eles fizeram que eu acho que mudou bastante o jogo pra nossa defesa? A gente primeiro, cagada nossa, que a gente começou a fazer falta, JC Jackson lá, deixando eles vivos várias vezes que não era pra ficar. Isso ajuda bastante. Mas pra mim tem um negócio muito importante, que
eles meio que esqueceram no primeiro tempo, e acho que no intervalo alguém levantou a mão lá e falou, viu, lembra quando a gente tinha um running back super rápido e a gente jogava contra os Patriots e a gente colocava a bola na mão dele e os linebackers não conseguiam parar ele? E se a gente tentasse fazer isso? Foi o que eles fizeram. Começaram a fazer passe mais rápido, diminuir essa pressão e fazer passe no running back. E aí foi quando a gente começou a sofrer. Por quê? Essa defesa, a gente falou o ano inteiro, isso é verdade, ela não tem 1 milhão de talentos, principalmente entre os linebackers. Não tinha gente para parar o passe no running back, não existe nessa defesa. Aí eu vi até uma mudança, porque o Chung passa a cuidar mais do running back, ele tenta cuidar mais do running back, mas mesmo assim não deu muito certo. Tem uma troca ali de que o Jackson, que começou a sofrer um pouquinho mais com o Kelce, o Gilmore vai marcar o Kelce mais para esse final de jogo. O Gilmore tá marcando ele e o J.C. Jackson começa a fazer mais bobeira uma atrás da outra, mas é o Williams que começa a mudar o jogo. Tanto, Arthur, que você pega nos números, o Williams termina o jogo com 5 recepções, que nem é tanto, mas é o cara que mais recebeu bola para 66 jardas e 2 touchdowns. Obviamente lembraram que o running back contra os Patriots funciona, né? E também esses passes pro Damian Williams ajudaram ao Mahomes a ser menos abatido pelo pass rush dos Patriots, porque a gente conseguiu 4 sacks na partida e, salvo engano, todos foram no primeiro tempo. Mahomes sofreu muito na primeira etapa, comeu muita grama, teve até um strip sack ali no finalzinho do Van Noy, e esses passes mais rápidos, esses passes mais curtos pro Damian Williams facilitou também liberar a pressão do calouro do segundo anista de Kansas City. E tem um negócio também, Tati, que é uma coisa que pouca gente lembra, mas assim, uma coisa é você jogar o primeiro quarto, o segundo quarto, você sabe que tem um monte de coisa pela frente e ninguém tá desesperado no jogo ainda. Chega mais pro final do jogo, o ataque tem que correr atrás da pontuação e ele se arrisca mais. E pra defesa, por exemplo, a gente tava fazendo um jogo muito bem fechadinho ali e tal. A partir do momento que Kansas City começa a abrir esse jogo pros lados com o running back, começa a ter que se arriscar mais, aí espalha mais a defesa, e aí a partir do momento que espalha a defesa, você tem que ter gente de muito talento lá, e a gente não tem tanto. Então aí a defesa cai, né? A defesa cai de produção. E é porque além de nem tanto talento, a galera tá velha. Sim. A nossa defesa tá com uma certa idade avançada já. Então, assim, é isso. Desculpa, lembraram de lançar pro running back. Um dos touchdowns do Damian Williams, o Hightower tava sozinho marcando ele. Nunca que o cara ia conseguir chegar. Nunca. E aí acontece, Mahomes consegue correr pra conseguir first down. E é isso, o time volta de intervalo, se reinventa, até porque, como você falou anteriormente, Andrew Reid é um cara experiente e, apesar dele ter os problemas, é um cara muito inteligente. Então sabe reajustar o time, sabe das falhas do Patriots, das fraquezas, e querendo ou não, o Patriots tem a sempre morrida no terceiro quarto, que foi o que a gente viu. Arthur, pra mim faz uma baita diferença, principalmente contra os Patriots, essa defesa que a gente tem, esse ataque dos Chiefs com ou sem o Hunt. É outro jogo, sabe? Tipo, porque sempre foi o maior problema que a gente teve. Como que parava aquele cara que, tipo, que saía da lateral, não é um receiver, e a gente não tinha linebacker pra parar ele. Então pra mim fez uma baita diferença ter ele lá ou não, sabe? Concordo, o Damian Williams, a gente comentou que ele ajudou, principalmente no segundo tempo, mas só que ele não é o Kareem Hunt. Hunt é um jogador mais habilidoso recebendo passes, um jogador mais habilidoso correndo com a bola também. Então, assim, foi desfalque que Kansas City sentiu bastante. E eu até fiz um texto que saiu, se não me engano, na sexta-feira, sobre as diferenças que iriam ter do jogo da semana 6 para essa da final da NFC. E eu comentei lá que Kareem Hunt saiu e em compensação nos Patriots a gente teve a volta de Rex Burkhead, que estava na injury reserve naquela época. E não deu outra. Burkhead fez o touchdown da vitória e levou o New England para o Super Bowl. Então, quase 40 minutos depois, tá respondida a resposta à pergunta do cara que eu já nem lembro o nome. Desculpa, eu tinha muita coisa pra falar até eu chegar nessa parte. No meio desse final de jogo maluco, vem duas coisas que eu achei que foi 2 momentos que meu coração parou e aí voltou ao normal, que foi o momento que eu quase
infartei de verdade, achei que não estaria aqui para falar tudo isso para vocês. Primeiro, Tati, é a tal da jogada do retorno do punch do Edelman, que relou, não relou, olha, em 27 mil câmeras, em super slow, e vamos falar a verdade, ninguém teve 100% de certeza de nada, né? Não, ninguém teve 100% de certeza e os caras tiveram um baita de um culhão pra mudar a chamada de campo. Foi mesmo, hein? Aliás, tem que falar, né? Tipo, que os árbitros. É quase que um outro time jogando o playoffs, que é o time dos árbitros, né? Porque o que erraram pros 4 times, os 4 times se ferraram com marcação, né? Não, sim, até assim, eu quero dar uma defendidinha no J.C. Jackson. Poxa, marcaram uma interferência ali que, cara, me respeita, né? Até eu que sou mais bobo um pouquinho, não acho que aquilo foi interferência. Eu até aceitaria a interferência dele, sabe o porquê? Se desse a interferência do Gronk. Porque tem uma jogada que o Gronk sai, que o cara tá puxando ele a jogada inteira e ninguém fala nada. É porque a regra de interferência é uma para todos os jogadores e outra pro Gronk. Enfim, tem um adendo, não quero entrar nessa polêmica. Pra mim, a NFL nessa off-season deveria finalmente aprovar a regra que permite revisão nesse tipo de falta. É uma tecla que Bill Belichick bate em toda a off-season e nunca consegue ser aprovada essa nova regra. Então muita gente vem com mimimi, com choro de que os Patriots sempre são ajudados pelos árbitros. Isso é balela. Isso é balela porque a arbitragem erra para os dois lados. Teve aquele rough the passer bizarro que marcaram a favor dos Patriots, mas também teve essa interferência na rota cruzada dos Chiefs, que fez o touchdown da equipe ali naquela jogada de Sammy Watkins, que levou o time até a linha de 1 jarda. Então, assim, erros tem para os dois lados, mas o que aconteceu na partida dos Saints e dos Rams, aquilo ali mudou o resultado todo de uma partida, possivelmente mudou o adversário dos Patriots no Super Bowl. Então a liga deveria rever isso com carinho para mudar essa regra e permitir a revisão na próxima temporada. Eu puxei essa questão do Edelman, não foi nem tanto pra falar de árbitro. Pra mim a pergunta é: por que diabos o Edelman foi lá perto daquela bola, Tati? Não sei, eu queria saber também por quê, foi só pra matar todo mundo do coração. Cara, que azar, que falta de sorte, que maldição. Falta de pensar também. Menino. Mas também, meio afobado lá. Cara, não sei. Só sei que nessa hora eu quase morri. Mas assim, o interessante é que até, acho que foi você que escreveu, Arthur, não lembro, que o quanto o Edelman é forte, né? Porque ele sofre um negócio desse. Se tivesse acontecido, se ele tivesse perdido o jogo, coitado, imagina aqui no Brasil, ele ia virar o novo Gilmore. E assim, aí o cara sai dessa situação toda pra destruir o resto do jogo, cara. Como você bem falou, se ele não tivesse feito aquelas recepções no final da partida e na prorrogação, todo mundo cairia matando. Nesse momento, todos os torcedores esquecem tudo que Edelman já fez na carreira pelos Patriots e só vão focar nesse momento específico. E assim, ele sofreu o fumble logo depois, e depois disso foi aquele Edelman que a gente conhece. Pra mim é um dos melhores jogadores de playoffs da história da NFL. O Sidney até escreveu um texto que entrou no site hoje falando que Edelman merece a Hall da Fama, e pra mim merece mesmo. É um atleta muito clutch, e a força da mentalidade dele é um cara que nunca desiste e que merece essa jaqueta do Hall da Fama. Ele tem um livro e o nome do livro é Relentless, implacável, e isso pra mim é o Edelman dentro do Patriots. Pra mim é um dos wide receivers mais subestimados da liga. E creio que é muita implicância pelo fato dele jogar no Patriots, porque assim, ele é forte jogando, forte correndo com a bola, ele é forte mentalmente, ele é o coração do time. Então, gente, Edelman Hall of Fame sim, tá? Quem não concorda, pede meu impeachment. Foram 32 passes pro Edelman nos playoffs. Desses 32, 30 foram first down. Pra lembrar também que ele conseguiu a marca de 100 recepções na pós-temporada. Bom, não foi só o Edelman, eu acho que Edelman e Brady foram demais nesses dois últimos drives. Pra vocês terem uma noção, nos dois últimos drives, o Edelman teve 3 recepções para 55 jardas e o Brady foi 11 de 16 para 147 jardas. Isso pegando o drive da prorrogação e o último da temporada regular, não.
e o último do tempo regular. Falei do primeiro momento que meu coração parou, que foi com o Edelman no punch. Vem o meu segundo momento de coração parar, que pra mim não tem o que falar. Se o torcedor dos Chiefs está reclamando de qualquer coisa de árbitro, eles não podem esquecer que o Brady faz um passe, o Gronk dropa, os caras interceptam pra acabar o jogo e o Mané do Ford tava pra frente da bola. Não, eu gosto dele, eu gostei do que ele fez. Como que o cara faz uma dessa nesse momento do jogo, cara? Eu acho que isso volta para aquela questão da experiência que a gente falou no começo do programa. Dos 53 jogadores do elenco dos Patriots, 36 já tinham atuado numa final de conferência americana. Dos Chiefs, nenhum. E é uma coisa nova não só para os jogadores que estão nos Chiefs lá, é uma coisa nova para a franquia de Kansas. Se eu salvo me engano, Kansas City só foi campeão da NFL uma vez e faz bastante tempo, e a última vez que tinha chegado na final de conferência foi em 1993. Então foi uma situação nova para a equipe e que eles acabaram sucumbindo, e convenhamos, a camisa pesa e a dos Patriots é a mais pesada da NFL. Pra gente matar essa questão do jogo, eu fiquei com uma sensação que eu queria saber a opinião de vocês. A forma que o jogo acaba lá, que vai pra prorrogação, com os dois ataques fazendo o que quisesse e as duas defesas completamente abertas, vocês ficaram com a sensação de que quem ganhasse o cara e coroa ia ganhar o jogo e ia pro Super Bowl? Olha, eu acho que sim, porque naquele momento da partida o Kansas City conseguiu marchar até a red zone dos Patriots faltando 39 segundos. Mahomes estava afiadíssimo, estava acertando tudo, a nossa defesa já estava cansada, principalmente a secundária, a pressão já não entrava mais. Então, assim, se a gente não começasse com a bola na prorrogação, eu acho que a gente estaria gravando esse podcast como se fosse o de fim de temporada. Uma situação diferente do que foi no Super Bowl 51. Ali, pra mim, mesmo que os Falcons começassem com a bola, a gente venceria aquele jogo. Mas na semana passada, no domingo passado contra o Chiefs, não. Eu concordo com o Arthur. O santo do Patriots foi muito forte ali na hora do coin toss. E meu irmão estava assistindo o jogo comigo. Quando o Patriots ganhou, o cara coroa, eu falei, pronto, ganhou o jogo. E se fosse a situação inversa, teria perdido o jogo com certeza, com certeza. O último drive do Chiefs, eles estavam muito confiantes. E não dava para confiar na defesa que eles iam conseguir pressionar e impedir um touchdown ali. Virou jogo dos dois ataques só. Então, assim, não vou entrar nessa situação, porque a gente já tá com um tempo grande, mas é mancada, né? Tipo, a forma, pelo menos eu acho a forma com que tudo acontece em prorrogação, eu acho bem complicado e acho que os dois lados deveriam ter chances aí. Pra acabar o programa, gente, vamos aqui, a gente sempre faz o melhor e o pior do jogo. Eu queria fazer um pouquinho diferente dessa vez. Acho que a gente podia tentar eleger, pelo menos aqui na nossa opinião de cada um, o melhor jogador dos playoffs pros Patriots. Eu tenho 5 opções aqui, ó. Eu tenho Edelman com 247 jardas recebidas, nenhum touchdown, 15,4 jardas por recepção. Eu tenho Sonny Michel, 242 jardas corridas, 5 touchdowns, 4,5 jardas por corrida, meio first down toda vez que o Michel correu nesse playoff, 2,8 jardas de média depois do contato e 4 tackles quebrados. Eu tenho Kyle Van Noy, 2 sacks, 7 hurries e 3 stops. Tenho Trey Flowers, 2 sacks, 1 hit, 9 hurries e 1 stop. E tenho aqui, coloquei como um conjunto a OL com 1 hit só no Brady e 13 hurries. Arthur, acho que são 5 boas opções, né? Não precisa pôr mais ninguém, né? Não, pra mim são 5 ótimas opções. Então quem que é o seu melhor dos playoffs? Total certeza de qual eu vou escolher, que é a linha ofensiva. Não tem como não ser ela. Pra mim é a melhor linha ofensiva que eu já vi nos Patriots, desde que eu acompanho a fundo a equipe. Sem dúvidas, é uma linha muito boa, e o custo-benefício dela é sensacional. Pessoal, o Trent Brown
recebe, se eu não me engano, menos de $4 milhões na temporada, enquanto o Nate Solder foi pro New York Jets, até então o tackle mais bem pago da história da liga. Diante de todas essas circunstâncias, uma linha nova, Joe Thuney, desde que entrou na liga, ele jogou todas as partidas, todas as 48 partidas de temporada regular e todos os 8 jogos de playoffs. Assim, é uma vitalidade absurda, nenhum sack para Brady nos playoffs, como você disse, somente um hit. O seu voto, Tati? Meu voto é um voto de pedido de desculpas, não tem como não escolher Sonny Michel. Até toda vez que ele faz alguma coisa, o Kodoji do Fambonanet, um beijo Kodoji que vai escutar a gente, ele manda mensagem pra mim: olha o seu bust. Porque eu reclamei muito dele no começo da temporada, muito. E assim, calouro, ele conseguiu 5 touchdowns nos playoffs. Sonny Michel, total diferença, creio que vai ser um grande nome no Super Bowl 53. Tem uma informação legal do Sonny Michel, que ele é só o 11º running back na liga a conseguir 5 touchdowns em playoffs, correndo, né? E o primeiro como rookie, primeiro rookie na história a conseguir 5 touchdowns nos playoffs na NFL. O Sonny Michel tá jogando demais. Eu queria muito votar no Sonny Michel. Eu acho que ele tá sendo assim o motor do ataque, tá? Como eu falei durante o programa aí, ajuda o Brady a trabalhar melhor, ajuda o Brady a fazer o Edelman ter os números que ele teve, mas eu vou junto com o Arthur nessa. Pra mim, o Sonny Michel só tá fazendo isso tudo porque tem uma OL que abre um caminho absurdo pra ele, pro Burkhead também. O final do jogo a gente viu isso. Fizeram passe. A hora que abriu a defesa, que ele teve que tirar aquele monte de gente do box, como a gente falou, que foi o que eles resolveram pra parar o jogo corrido. Os passes abrem a defesa, eles vão lá e fazem o que quando eles estão perto? Põe o jogo corrido e o jogo corrido entra pra fazer touchdown. Tanto no último drive quanto na prorrogação. Então, assim, Sonny Michel é o motor desse ataque, mas as engrenagens desse motor, que faz esse motor funcionar, são esses 5 caras, mais Gronkowski, mais o Allen e mais o Devlin. Esses 8 caras estão bloqueando muito pro jogo corrido e pra mim fazendo a diferença absurda nesse ataque e ajudando também o Brady a acertar passe e fazer os números do Edelman acontecer. Bom, vamos ficando por aqui. De novo, não fique bravo se você queria ouvir de Rams. Se é que você chegou até aqui, né? Se você já não falou, não é Rams, não vou ouvir. A gente deu aí um programa grande, um programa normal, de tempo normal pra falar. A gente tinha muita coisa pra falar. A gente queria muito explicar, pelo menos de novo, na nossa visão de por que foi um time tão diferente, por que dominou muito no primeiro tempo e não no segundo. Ia ficar meio pobre, né, Arthur? A gente falar só um pouquinho dessa questão toda, falar um pouquinho só de Rams. A gente prefere fazer as coisas direito. Viemos aqui, explicamos do nosso entendimento do porquê que esse jogo foi desse jeito, e a gente vem semana que vem lembrando para falar só de Rams e como a gente acha que tudo isso deve acontecer nesse Super Bowl, né? Isso, até porque o Super Bowl é só dia 3 de fevereiro e acreditem, vai demorar muito para chegar nesse dia. Então a gente prefere ter mais tempo para nós mesmos estudarmos mais a equipe do Los Angeles Rams e na próxima semana trazer um podcast completo só sobre a equipe californiana para vocês. Bom, é isso aí, gente. Tati, obrigado mais uma participação. Até semana que vem. E ainda, como diz o Arthur, ainda esperando esse Super Bowl chegar, vai demorar, a ansiedade vai explodir, né? Gente, eu que agradeço, obrigada. Não sei se vou estar no próximo programa, então eu queria deixar um recado. Shane McVay, se cuida, Bill Belichick tá chegando. E ó, Arthur, bom lembrar que a gente sobreviveu a esse jogo, mas não sabemos se o Sidney tá vivo ou não, se ele infartou ou não, porque ele não tá participando aqui. Brincadeira, o Sidney não pode. O Sidney teve que ficar pra cuidar do seu filhinho, Henrique, que também sofreu com a vitória dos Patriots, certeza que acompanhou o jogo com o pai, e vai sofrer também no Super Bowl, e já vai nascer não, que ele acompanhou o Super Bowl passado, o Henrique perdeu, mas só que agora que ele tá mais crescidinho, já com quase 1 ano de idade, vai conseguir esse triunfo. O Henrique nunca viu um Super Bowl sem Patriots na vida dele. Tem noção disso? Tem noção o que é essa criança? Uma criança feliz? Abraço, galera. Até semana que vem com o nosso Raio-X. Abraço, pessoal. Tchau. And the way that they play as a team.
American dream. When they take to the field, they don't often